Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui o Beto Bússola. É isso mesmo que você ouviu. Bússola é o cara que tem o norte para você. Ele é da Contato Consórcios. Beto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui. A honra é toda nossa, Beto. Ô, Beto, consórcios, né? Tem muita gente que fala, eu já sei o que é consórcio, você pega um negócio, vai pagando, isso aqui, mas existe por trás do consórcio, existe muita técnica, né? Existe. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre o que você faz aqui com o nosso pessoal. Legal. Eu trabalho já há algum bom tempo, né? Com consórcio. Eu comecei a vender consórcio em 99, na antiga Covenac, nossa aqui de Campinas. E por telefone, e foi péssimo. E eu falei que nunca mais iria trabalhar com isso, e olha onde estou. Continuei, por quê? Porque eu senti que o consórcio ele era um produto excepcional, que ajuda as pessoas a ter o seu produto da melhor forma possível. E a gente começou a trabalhar e entender mais e melhorar as nossas perspectivas de trabalho e o crescimento. E o consórcio hoje, ele é sim aquelas pessoas que têm a ideia, eu vou fazer um consórcio, vai saber quando eu vou ser contemplado. É a falsa ideia que as pessoas têm. Só que por trás existem as técnicas e a estratégia que a gente trabalha. Por exemplo, um consórcio hoje, se você tem algumas informações dentro do que o cliente quer, do que ele precisa, quanto que ele quer pagar, qual é o tempo necessário para ele ter, se ele tem lance ou se ele não tem lance, a gente consegue com isso montar uma estratégia. Para quê? Para auxiliar, ver se consegue melhorar a sua realidade. E a estratégia do consórcio, ela é basicamente estatística. Então, se você tem essas informações e monta a conta e monta a estratégia correta, Ou seja, matematicamente dá para modelar. Dá para modelar. Sim. Se a pessoa tiver as informações que a gente sempre pede, né? A gente tem uma série de questionários, né? Vamos falar assim. E se as pessoas têm nesse questionário um cenário positivo, dá para fazer. Se não tem, aí a gente é bem claro. Vamos participar através do sorteio, vamos participar no futuro lance. Então a gente é muito transparente em relação a isso, né? Aí é aquele negócio que o cara deixa lá, que é o convencional, né? Isso. O contar com a sorte, né? E a sorte, eu falo que a sorte, na verdade, ela é a competência do cliente estar adquirindo o consórcio com uma vontade, a ambição dele, né? E o sorteio ele é muito interessante, que ninguém sabe, ou a maioria das pessoas não sabem, que se você não pagar a sua parcela em dia, você não participa do sorteio. Então a gente está falando de um número aí na casa de 40%, 47% das pessoas não pagam seus boletos em dia. Então essas pessoas já estão fora do sorteio. Então tem muitas pessoas que chegam pra gente e falam assim, mas eu não ganho nem frango em quermesse. Pô, mas primeiro você vai na quermesse? Não, não vou. Então você não vai ganhar. E o consórcio é a mesma coisa. E o consórcio é a mesma coisa. Se você não adquire o consórcio, se você não tem a ambição e a competência para fazer, e se você não paga em dia, realmente o consórcio para você não é um bom produto. Entendi. Então a gente consegue ter essa flexibilidade de montar uma estratégia legal. Então eu quero aproveitar a sua presença aqui, né, e começar a positivamente aproveitar a sua vivência, a sua expertise no assunto, né, para talvez informar o nosso ouvinte de algumas coisas, né? A primeira coisa que eu queria começar é assim, quais são as finalidades que eu posso utilizar o consórcio? Que eu já vi muita gente falar, eu quero um consórcio de carro, eu quero um consórcio de casa. Mas, por exemplo, é possível a gente pensar numa estratégia para trabalhar o capital de giro com o consórcio? Perfeito. Falando para empresários e tudo mais. Então, eu queria que você desse aqui um apanhado. Quais são as finalidades que a pessoa pode pensar num consórcio? Legal. Primeiro vamos comentar a respeito do capital de giro. A gente pode estar utilizando o consórcio como capital de giro? O consórcio, na verdade, a finalidade ele é a compra de um bem. Ok?
Mas como que a gente pode utilizar isso no nosso capital de giro, falando para um empresário? Muitas vezes o empresário ele tem um bem, ou a empresa tem um bem. Ou a empresa tem um bem, e muitas vezes ele vai num banco e ele usa esse bem como garantia para levantar um capital de giro. Que aí a taxa é um pouco menor do que um financiamento normal. No consórcio você pode fazer o mesmo cenário. Você pode comprar o seu bem, pode ser com o nome da empresa, uma pessoa física. Algumas administradoras aceitam o mesmo nome, então pessoa física comprando de pessoa física. Então tudo que a gente consegue gerar um ato de compra e venda, tendo esse ato de compra e venda, você consegue levantar esse dinheiro. Desde que seja um ato perfeito aí, Exato, juridicamente. Perfeito, tudo mais, isso. né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho clientes que têm a PJ e tem na sua pessoa física o imóvel. A PJ compra o imóvel da PF, da pessoa física. E o dinheiro está no grupo, vamos falar assim, né? Então ele conseguiu levantar um dinheiro com este ato de compra e venda com taxa de consórcio. E aí essa taxa acaba sendo muito inferior ao que é praticado não tem dúvida, no bancário, né? É uma taxa, exatamente uma taxa de consórcio. A taxa de consórcio é uma taxa simples. A taxa simples eu pego o crédito, coloco a taxa e divido pelo prazo. É basicamente isso a conta do consórcio. Vamos fazer uma conta só para a gente botar alguns números aqui. Se o sujeito precisa de levantar, sei lá, 100 mil reais, Ok. né? 100 mil reais... no consórcio ele vai ter lá suas taxas de administração e tudo mais. Vamos supor que seja, sei lá, somando tudo, o quê? 16%, 18%? Varia. Mas vamos supor que seja 18% ao longo de 15 anos, por exemplo. Ao longo de 15 anos, ele vai pagar 18% em 15 anos. Vai dar 1,2, 1,3 ao ano. 1,2, 1,3 ao ano. É muito barato. É muito barato. Realmente é um diferencial, né? Então, o que acontece? O cliente tem a necessidade. Eu quero isso. A gente estuda isso, a gente levanta todo o cenário, vê o que o cliente quer, faz um trabalho de consultoria mesmo. Okay. E aí fala para ele exatamente, consigo fazer para você. Ou não consigo. É muito, muito transparente mesmo, né? Sim. Se conseguir, vai precisar disso, disso, disso. É isso que você quer? É isso que a gente quer. Então tá. Então o consórcio serve. Esse bem, Beto... ele pode ser, por exemplo, um caminhão da empresa? Pode ser um caminhão. Existe sempre, quando a gente passa para o veículo automotor, tem um prazo, né? O caminhão ele tem que ter tantos anos de vida. Então, por exemplo, 10 anos. Eu tenho empresa que trabalha com 10 anos de veículo. Então, um veículo 2010 dá para fazer. Ok. Entendeu? Então, e o veículo tem que estar quitado, tudo certinho. Mas não pode estar alienado, não evidentemente, pode porque ele será alienado Exato. no processo. E um bem a gente não pode ter dois agentes financiadores aí dentro do mesmo bem. Perfeito. O bem pode ser também um terreno. Sim. Então, a empresa tem um terreno, um bem imóvel. Uhum. A empresa tem um galpão, a empresa tem qualquer coisa. Estando documentado, quitado, tá tudo toda certinho. a parte do mercado imobiliário pode ser usado para levantar um capital de giro. Maravilha. Então, obrigado. Você já ajudou a começar a pensar. Eu estou aqui, pessoal. Você que está nos ouvindo aí, eu estou aqui tentando fazer com a cabeça de empresário, empreendedor, né? Profissional liberal, muitas vezes as questões que a gente precisa, né? Então vamos lá, vamos supor que eu seja um dentista. Ok. Quero comprar um maquinário de... Quero comprar um consultório novo. Podemos. Eu consigo fazer isso através do consórcio? Podemos. Como é que funciona isso? O consórcio hoje, você pode, tudo que você pode comprar, bens, você pode adquirir através do consórcio. Tá. Então eu quero comprar uma cadeira de dentista. Pode? Pode. Qual é a necessidade? É uma cadeira. Qual é o prazo? É um dentista, por exemplo, que está recém-formado. Ou entrou na faculdade. Entrou na faculdade. Os pais que estão nos ouvindo aí, né? Isso aí. Você que o seu filho acabou de entrar na faculdade, é dentista que ele vai formar daqui a 5 anos, 4 anos? É sem estresse. Ele vai pagar uma parcela de consórcio sabendo que em 5 anos o filho vai sair e ele já vai ter aí uma projeção de ter um consultório pronto. Ao invés de chegar e ter que fazer, ou muitas vezes põe um dinheiro pesado, né? Vamos falar assim, para montar um consultório não é barato, vai e tira do bolso ou entra num financiamento. Não, mas se houver a programação, tudo que é programado é melhor e mais barato. Uhum. Então dá para fazer também. Por exemplo, empresários, né? Que a gente estava falando dos empresários.
além do capital de giro, muitos empresários hoje eles sofrem com o nosso amigo aluguel, ou inimigo aluguel. Tá. Então, esses aluguéis que os empresários pagam, muitas vezes são caros, né? E aí, o consórcio, ele pode também auxiliar eles comprarem seu próprio barracão, comprar a sua própria sede. Não é gostoso quando você tem uma empresa e fala, essa sede é minha? Sede própria. Sede própria. Então, o consórcio também mas eu não consigo pagar um aluguel mais uma parcela de consórcio. Como não? A gente não sabe, não estudamos, não temos ideia de como que está o projeto, eles não conhecem o que o consórcio pode fazer para eles. Então a gente tem diversos cenários aí que Deixa eu fazer vou nessa linha, tá? Aqui com você, batendo esse papo para tentar clarificar aqui para o nosso ouvinte, né, da melhor forma possível, Legal. aproveitando aqui a sua expertise, né? Vamos supor que eu tô lá, eu pago de aluguel 15 mil por mês no meu galpão, Ok. tá? Esses 15 mil estão indo embora. Já foi. Todo mês está indo embora. Você indo começa embora. o mês negativo pelo menos em 15 mil. Daqui a um ano, né, esse dinheiro foi embora. Agora, se eu criar uma estratégia e, de repente, conseguir contemplar um consórcio, eu posso ir lá comprar O próprio barracão. e pagar o consórcio de algo que é meu. Ou seja, Sim. você está pagando e ele não vai mais embora. Ele está capitalizando no imóvel. É Perfeito, isso? Perfeito. Você compra o imóvel o proprietário não quer vender, tudo bem, mas com dinheiro na mão você compra do lado, Compra do vizinho. você compra do vizinho. Ou constrói. Constrói do É jeito que possível você fazer quiser. construção? Essa é uma boa Sim. pergunta. A gente pode comprar o terreno com dinheiro construir. A gente compra uma carta de crédito, vamos supor, de R$500 mil. Tá. Compra 100 mil terreno e os outros 400 você levanta o barracão. Sim, Uau. pode ser feito. E aí, essa ilusão de que eu já pago um consórcio, eu não consigo, ou já pago um aluguel, eu não consigo pagar um consórcio, vai ficar muito pesado. A maioria das pessoas, elas têm essa ideia que fica tudo muito caro, mas não foram ver, não foram entender quanto que custa. E não, custa super barato. Custa super barato. Então, precisa entender, o cliente precisa entender. A gente precisa entender essa necessidade e falar, dá certo ou não dá certo. A gente faz uma consultoria tremenda. Até porque numa dessa, vamos supor, né, nesse caso aí, é claro, eu estou fazendo aqui uma suposição, né? Ok. Tem um terreninho que ele comprou e tal, não sei o que, tá parado, de repente vende esse terreno, dá o lance, né? Sim. Transforma em lance e aí você com esse lance você contempla, fica com o dinheiro na mão, aí você consegue fazer o que tem que fazer e o dinheiro você não precisa mais pagar o aluguel, aí você já está pagando o que é seu. Perfeito. Né? Então dá para dar um... Inclusive tem muitos clientes que tiveram situações semelhantes e que nós mesmos chegamos e falamos, você está com um imóvel parado, ou você está com o terreno parado, ou você está com o carro parado, vende, pega esse dinheiro, vamos trabalhar com lance, a gente encontra o grupo ideal, encontra a situação ideal, e aí você põe esse dinheiro para rodar e você aumenta o teu patrimônio e aí começa a brincadeira. Aí acaba ganhando a velocidade, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sensacional. Sem dúvida. É isso daí. Vamos lá. Veículos automotores, né? Quando a gente começa a falar em automóvel e tudo mais, quando que é interessante e quando não é interessante você utilizar o consórcio? Quando é interessante, o primeiro bem eu acho que é muito interessante. Um pai quer dar, por exemplo, um carro para um filho, eu acho que é interessante o pai já se programar, porque todo pai gostaria de dar um carro para o filho, né? Muitas vezes ele não tem essa capacidade financeira, e aí se ele se programa 2, 3 anos antes, já é um baita de um presente para um filho. Na verdade, toda troca de bem que não vá pagar juros é interessante. E dependendo do cenário que essa pessoa tem, eu falo o seguinte, você tem uma emergência, mas uma emergência assim, 1, 2, 3 já, o consórcio não serve. Ok. Beto, eu tenho um projeto de 2, 3 meses. Opa, vamos estudar. Você sabia? O consórcio ele está tomando algumas formas, ele está se aprimorando, né? Está se aprimorando bem rápido e muito legal. Isso é legal. E as inovações aí do mercado de consórcio. Fresquinho para você que está nos ouvindo aqui no 1 a 1, hein? Isso é novidade. Vamos lá. Se eu falar para você
Eu vou fazer ao contrário. Se alguém viesse e falasse para mim isso há 6 meses atrás e falar assim, eu garanto para você que no máximo em 6 meses você tá com o seu bem alto, contemplado por sorteio, eu ia falar pro cara que era mentira. Porque o consórcio, ele vai pro lance e pro sorteio. Como que eu vou prever um sorteio? Não existe. O consórcio, ele tá tomando esses upgrades aí do mercado. E hoje, existem grupos específicos que contemplam no máximo em 6 meses. Então, você pode ser contemplado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Beto, como? Imagina que o grupo do consórcio hoje, então eles são pessoas dentro de um grupo, e esse grupo ele tem 2 tipos de cliente. O cliente investidor, que eu vou comprar a cota, eu vou despejar o dinheiro 100% do crédito na cota. Então eu viro um investidor, toda a lucratividade desse dinheiro dentro do grupo vai vir para mim, investidor. E eu tenho o cliente, o consorciado que quer comprar o carro. Então, basicamente, dentro de um grupo eu tenho quem colocou o dinheiro e quem vai tirar o dinheiro. E esse dinheiro, ele é a números redondos. Eu tenho um grupo, por exemplo, de 216 pessoas, grupo pequeno, 108 pessoas são os investidores. Eles colocam, por exemplo, 25 mil reais dentro do grupo. Então, o grupo ele já começa com 2 milhões e 700 mil reais. Ok? E os outros 108 clientes, as outras 108 cotas, são vendidas para quem quer retirar o bem, no máximo em 6 meses. Então eu já começo um grupo com 2 milhões e 700. E se no contrato, porque isso é feito contrato, tá? É garantido que no máximo Garantido 6 meses, contrato. com contrato. Não é conversa mole. Não, é contrato, é garantido. E aí quando você começa a fazer a matemática, você vai ver que dá certo. Então o grupo já começou com 2 milhões e 700. Se eu pegar 2 milhões e 700 e dividir por 6 meses, são 450 mil reais. E eu dividir isso pelos 25 mil reais, que é o valor da cota, são 18. 18 pessoas mensais estão saindo e pegando seus bens. 18 vezes 6 são as 108 pessoas que a gente está falando aí de contemplação rápida. Então, E os demais que colocaram o dinheiro, como eles é que vão eles ganham nisso? pegar a taxa de administração e toda a lucratividade do grupo. Uau. E isso a gente tem uma contemplação garantida em 6 meses por contrato. O cliente paga com taxa de consórcio no máximo em 36 meses. Então, eu quero trocar um carro, por exemplo. E esse carro, eu não quero esperar muito tempo, eu não quero vender ele para concessionária e pegar um valor muito abaixo. Então, o que eu faço? Eu vou vender ele tranquilo no particular, pego uma lucratividade maior e fico com o consórcio em paralelo. No caso, por exemplo, esse, que daqui 6 meses, no máximo em 6 meses, o dinheiro está na minha mão, junto os dois e compro um carro superior. Top. E isso está aprimorando. E eu digo mais, futuramente isso estará para os imóveis. Uau. Então... Top. E a matemática bate. Então, quando me passaram isso, quando passaram esse cenário, que eu disse que era mentira, eu comecei a fazer conta, porque a vida é conta, né? A gente gosta muito disso. E bateu. E quando eu vi o contrato, realmente, você está fazendo um consórcio com um contrato por trás, dizendo para você que você, no máximo, em 6 meses, está contemplado. Perfeito. Garantido. Perfeito. Vamos falar de caminhão? Bora. Muita gente aqui são empresários, empreendedores, profissionais liberais. Muita gente tem lá, gostaria de ter um caminhãozinho, uma caminhonete, um truque mesmo, né? Enfim... Dá para usar consórcio para adquirir o seu caminhão? Dá para usar o consórcio funciona também. Isso? Dá para usar o consórcio. Muitas pessoas, muitas empresas acabam tendo suas frotas, né? Então, acabam trocando seus caminhões 5, 6, depende da empresa, né? Mas o que as empresas hoje, as mais ligeiras, vamos falar assim, as que menos querem pagar juros, as mais inteligentes. Eles compram a primeira frota, tá lá a primeira frota, tá pagando de repente um financiamento, alguma coisa do tipo. E, em paralelo, elas já estão com os caminhões novos, ou os caminhões já estão meia vida, por exemplo. Aí o que elas fazem? Elas entram nos consórcios e, sabendo que eu vou ter que trocar minha frota daqui 2, 3, 4 anos, elas já vão pagando.
E aos poucos essas cotas vão sendo contempladas por sorteio, porque ele não tem estresse. Ele não precisa trocar o caminhão agora. Então muitas vezes as cotas elas acabam vindo antes e os caminhões também acabam vindo antes. Elas acabam agregando mais caminhões. Já vai pondo para rodar. Já vai pondo para rodar. Ah, não, mas eu não consegui contemplar ou eu demorei para fazer. Os caminhões não estão lá, os antigos? Esses caminhões eles vão ser vendidos muitas vezes. Ou a maioria acaba vendendo para ter frota nova. Vende da Lance. Perfeito. Vende e dá Lance. Então eles estão sempre com frota nova, sempre com parcelas baixas e o que é melhor, juros. Não pagam juros. Paga só a taxinha de administração do consórcio. Pessoal, tá percebendo quanta estratégia nós estamos falando aqui? Bastante. Top. Bastante. E pessoas físicas, por exemplo. Ah, eu quero ter meu primeiro imóvel, mas eu não tenho condição, ou eu não quero pagar juros para banco. E esquece que tem um fundo de garantia, por exemplo, parado. Está lá o fundinho de garantia e não tem utilidade para ele, que está lá parado. O consórcio, você para o seu primeiro imóvel, você pode pegar o fundo de garantia e trabalhar com lance. Uau! Então muitas pessoas acabam saindo do seu aluguel somente por conta de montar a sua estratégia também. E ter as informações tem lá 30 pau no FGTS. Já tem um lance. Né? Uhum. Rendendo nada. Nada. E pagando aluguel. Rendendo menos do que a inflação anual. Sim. Né? Vamos falar português claro. Pronto, aqui. Claro. Né? Entre empreendedores, empresários, a gente tem que falar o que né? Sim. Tá lá o fundo de garantia. E de repente o cara... Isso aí, gente, olha, muitas vezes nós que somos empresários e empreendedores, talvez não seja o seu caso. Pode ser que sim, mas talvez não seja. Mas de repente tem um colaborador seu, sabe aquelas pessoas que te ajudam no dia a dia, o cara os queridos, né? Que eu não quero perder. Os cara que realmente... Já pensou você poder ensinar, dar essa dica para que o cara se sinta satisfeito, ter a sua casa. E a gente tem também, dentro da Contato, a gente tem um setor que faz exatamente isso. Vai para dentro da empresa, né? Dentro da empresa nós falamos com todos os colaboradores, a gente dá uma palestra em relação a isso, e quem está por trás é a empresa. A empresa está auxiliando aos funcionários, aos colaboradores, a crescer na vida, a ter seu imóvel, ter seu bem, e por aí vai. Então, acaba uma mão dupla, né? A empresa está ajudando o colaborador a ter um bem, né, de estar nos levando lá para dentro, e o colaborador fala o quê? Poxa, a empresa está me ajudando, então para que eu vou pisar na bola? Vou fazer direito. Se sente grato, sim, produz mais, e outra coisa, o colaborador está na casa dele, está tranquilinho, está feliz da vida, exatamente. Vai produzir, vai permanecer, né? O seu turnover cai, né? Satisfação, produtividade. E tem também algumas empresas que fazem diferente. Eu tenho aquele colaborador que eu não posso perder. Porque hoje, muitas vezes, um colaborador recebe R$100 a mais de uma outra empresa, ele vai embora. Tchau. Ele vai embora. Então, as empresas, tem algumas que já estão com o seguinte cenário. Se eu não quero perder aquele determinado funcionário e eu sei que ele precisa trocar um carro, eu sei que ele precisa comprar a sua casa, a própria empresa faz o consórcio para ele, porque acaba sendo barato. É mais barato manter o colaborador lá pagando um consórcio para ele ter o bem. O colaborador fica extremamente contente, feliz, e quando já está com o bem, então é o resto da vida. É o resto da vida. Uau. Ele é grato realmente pela empresa. E realmente está fazendo algo além, né? Sim. Caminhando uma milha a mais aí. Sim, sem dúvida. Uau. Agora, eu queria novamente aqui aproveitar o especialista, hein, pessoal? O Beto Bússola aqui da Contato Consórcios, né? O nosso especialista do dia aqui dando uma aula de consórcio para gente e falar um pouquinho de estratégias de contemplação, né? Então vamos lá, o sujeito quer contemplar uma casa, etc e tal. Como é que eu devo fazer, Beto? Quais são as estratégias? Cada caso é um caso, é expertise de vocês, etc e tal. Mas vamos lá, eu devo comprar um consórcio com o valor total do bem? Eu devo comprar vários consórcios menores? Dá para juntar esses consórcios para comprar um bem ou não? São dúvidas que normalmente as pessoas têm quando trata de consórcio. Se eu tenho duas cartas, eu posso juntar as duas ou não posso? Explica um pouquinho aqui para o nosso ouvinte essa questão. Legal. A junção de cartas ela é possível, ok? Eu quero comprar um imóvel e eu tenho 10 cartas contempladas, eu posso juntar e comprar, ok? Normal. Eu posso juntar 2, 3 cartas de outras administradoras? Não.
Aí não pode, tem que ser da mesma administradora. Qualquer administradora aceita isso? Qualquer administradora aceita para compra. Ah, mas tem algumas regras diferenciadas. Ah, eu posso comprar o terreno e depois contemplar outras cartas e construir. Tem algumas que falam não. Isso aí fica mais particular de cada empresa. Mas basicamente é assim. Agora, o que é uma estratégia de consórcio? Tem administradoras que nos auxiliam a fazer isso, tem outras que não. Nós trabalhamos só com as melhores hoje do mercado e elas nos auxiliam nisso. Como que se monta uma estratégia de consórcio? Primeiro a gente descobre a necessidade. Então eu sei que você quer comprar um imóvel, gostaria de estar no seu imóvel até o final de ano, por exemplo. Sabe a capacidade de pagamento? Descubra a capacidade de pagamento, descubra se ele vai querer trabalhar com lance, se tem, se não tem, quanto tem de lance. Ótimo, primeiramente eu tenho essas informações. Segundo, eu vou para dentro do sistema. Então imagina, uma empresa que tem lá 200, 300, 400 grupos de consórcio, eu começo a vasculhar um por um. Então eu tenho que, em primeiro momento, achar o grupo. Beleza, achei o grupo. Tenho vaga? Não tenho vaga, então descarto. Então, além de tudo isso, a gente tem o quebra-cabeças de achar o grupo certo com vaga. Mas o que é o grupo certo? O grupo certo dentro do grupo, eu preciso saber quantas pessoas nós estamos contemplando por mês. A regra da legislação 11.795 fala que no mínimo tem que ser uma pessoa por sorteio e uma por lance. Uma regra que a legislação pede pra gente. Então, o que acontece? Eu vou ver se tem grupos que têm mais contemplações mensais, ok? E quando eu acho um grupo, o que eu faço? Primeiro eu vejo então se ele tem vaga. Ótimo, achei um grupo, tem vaga. Então eu vou estudar esse grupo. Dentro do estudo, eu vou começar a olhar os meses passados. Quantas contemplações houveram durante 6, 7, 8? Eu chego a estudar até um ano e meio de estratégia dentro do grupo. E aí eu começo a ver quantas contemplações, eu começo a ver quanto é o percentual de lance. Então eu vou pegar um grupo que teve na média lá 4 contemplações. Um exemplo, 4 contemplações ao longo de todos os anos, mensalmente. Eu começo a ver o percentual. Quanto foi o mínimo que contemplou? Contemplou com 60% o mínimo, um exemplo. E o máximo com 67%. Então eu já sei que dentro desses anos eu tive um mínimo de 62 e um máximo de 67. Meu cliente tem quanto de lance? 50. Não é um grupo bom para ele. Ou é pouco dinheiro. Chego para o cliente. Cliente, achei um grupo que só que você precisa um pouquinho mais de lance. Você tem? Não tenho. Então tudo que eu fiz, paro e começa tudo de novo. O cliente fala, não, de repente eu tenho um pouquinho mais. Eu tenho mais uns 12%, mais uns 10%. Então, já estamos em 60%. O mínimo 62%, estamos em 60%. E aí eu começo a prever a queda desses lances, não é 100%, mas uns 98%, de repente, na previsão de queda, a gente consegue, porque eu tenho o histórico passado. Então, no primeiro mês começou com 69% e hoje está em 67%, então em um ano caiu 2%. Você começa a ter uma previsão de queda. E aí eu posso falar, olha, pode ser que daqui 6 meses o seu lance seja bom. Mas também eu consigo ver as pessoas que deram lance e não foram contempladas. Porque o percentual delas foi um pouco menor ou não teve mais saldo de caixa naquele mês para contemplar. Então, o último foi o número 4, que foi o contemplado, deu 62. O número 5, que não foi contemplado, porque, por exemplo, não teve saldo de caixa, deu 61,5. Então eu sei que esse cara aqui, no próximo mês, ele vai provavelmente arrumar mais 1% para chegar no 62,5. Então, a probabilidade desse cara aqui ser contemplado é muito grande. Então, você tendo informação do passado, informação da estatística de lance, da estratégia montada em cima disso e das pessoas que estão dando lance, você começa a fazer um tabuleiro de xadrez. Vocês estão vendo como é técnico, né? Então, o consórcio é muito além daquela coisa assim, vou comprar um consórcio, vou pagar por mês, esquece lá, um dia eu vou ser contemplado. Não, tem técnica que dá para você ter previsibilidade, né? Claro que tem aí, nós temos que contemplar aí uma faixa, né? Não é que nem o Beto disse muito bem. Se você precisa para ontem, talvez esse não é o seu produto. Se tiver o cenário financeiro para isso, faz um estudo.
Ah, eu tenho dinheiro para contemplar, para dar lance. Ótimo, faz um estudo e vê se é viável ou não. Agora, não, eu não tenho dinheiro para dar lance e eu quero uma emergência, vai para um financiamento, compra o seu bem, em paralelo nós fazemos o consórcio para você quitar o seu financiamento e não pagar juros. Também tem esse cenário. Que aí uma outra coisa. Olha Sim. que legal que o Beto está falando aqui. Então, de repente, você tem uma dor de barriga aí, né? Sentido figurado, você pode financiar, criar uma estratégia de consórcio para você pegar o capital e ir lá, quitar o financiamento e substituir a alienação pelo consórcio, onde você vai pagar muito menos juros. Se livrar de 15 anos de financiamento futuro, porque o consórcio hoje, o ideal número do consórcio é você trabalhar de 15, 16 anos. E quanto que você faz um financiamento, você faz em 30 anos. Então você se livra de 15 anos de pagamento no futuro e a taxa de juros abusiva que hoje o mercado trabalha, né? Gente, a diferença de você financiar em 15 a 30 anos é muito Grande. dinheiro. Muito. É muita grana, porque quando você joga aí, no caso do financiamento, juros sobre juros, em 30 anos, e você pega juros simples em 15, realmente é brutal a diferença. Muita coisa. É brutal. Muita coisa. É brutal. Outra coisa que eu queria, a gente já está indo para o nosso final aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da estratégia de consórcio. Quais são as estratégias disponíveis de consórcio para capitalização, para acumular dinheiro, como um apoio, inclusive, da formação do hábito de poupança. Eu vou dar um exemplo meu, tá? O brasileiro em si, ele não tem o hábito de poupar. Então, eu estou ganhando mais, eu vou gastar mais. Eu vou trocar um carro, eu vou começar a comer num restaurante melhor. E aí, quando começa a ganhar mais, automaticamente sobe e não pensa no poupar. Por que eu vou dar um exemplo meu? Por exemplo, eu tenho um filho que ele hoje tem 5 anos. Então, eu sei que daqui a 13 anos, mais ou menos, ele vai fazer uma faculdade. Se ele conseguir entrar numa faculdade federal, ótimo. Perfeito. Se não, o que acontece? É o patrocínio. Então, para que eu vou deixar chegar lá e aí eu ter aquela mensalidade de uma faculdade extremamente pesada, se eu posso hoje, com um pouquinho por mês, fazer essa poupança? Então, hoje, por exemplo, eu tenho um consórcio de R$150 mil, que esse daí foi um que eu adquiri em dezembro de 2018. Então, eu pago uma parcelinha simplesmente por pagar. Eu não estou preocupado com ela. Ótimo, se contemplar, pode ser que eu mude a minha estratégia, mas eu não estou preocupado. Então eu quero simplesmente pagar. Então eu vou pagando. E o consórcio ele tem as suas valorizações anuais também, né? Que é através do INCC. Então eu sei que daqui a 13 anos eu vou ter um montante que eu vou poder retirar em dinheiro também. Então se eu não quiser, fui contemplado, eu quero o dinheiro lá. Ele vai ficar lá e no final do consórcio eu posso retirar. Aí sim, então daqui 13, 14 anos eu vou pegar o dinheiro e vou ver o que eu vou fazer. Filho, você vai fazer uma faculdade? Ótimo, tá aqui, vamos pagar a faculdade. Quero fazer um intercâmbio, viajar o mundo, conhecer o mundo, tá aqui, vai fazer. Então você consegue também fazer isso. E a minha estratégia nesse caso é o futuro do meu filho. Então, mas tem pessoas que querem guardar dinheiro. Tem diversos clientes que falam, Beto, pelo amor de Deus, eu quero uma parcela de R$400 porque eu gasto e eu não consigo. Ótimo, faz um consorcinho. Mas de quanto tempo? Eu não quero nada muito grande. Ótimo, não precisa fazer nada muito grande. Nós temos hoje consórcio de serviço, por exemplo, que pode servir para você guardar dinheiro, que a gente está falando de 30, 40, 50 meses. Então você começa a criar o hábito, porque quando vem um boleto, a gente paga. Entendeu? Então você começa a criar o hábito de poupar. E o consórcio ele te auxilia também nesse hábito. Uau! Beto Bússola, da Contato Consórcio. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, obrigado aqui no pelo nosso podcast. Espaço. Fiquei muito contente pelo convite. Obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também, tenham pegado algo de valor para você utilizar no seu dia a dia e que você possa crescer, capitalizar, investir e ser feliz, né? Lembrando que sempre que o bem, o recurso, a finança, ela tem que ser um instrumento para que você tenha felicidade, né? Espero que você tenha gostado. Agradecemos muito, eu e o Beto aqui agradecemos a sua presença até esse momento aqui no nosso podcast.
Fiquem com Deus e até o próximo podcast aqui com 1 a 1 com o Eduardo Santana.